vlog, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Bora falar de leituras? Esse vlog é um vlog exclusivo para falar de A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu acho que tá estourando um pouquinho, acho que melhorou, né? Enfim, vocês conseguem ver melhor o livro. Enfim, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, é o livro número 1 da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, acho que é isso. Deixa eu ver, deixa eu procurar para eu não falar besteira, só um minutinho. O Cemitério dos Livros Esquecidos, essa é uma saga composta, se não me engano, de 4 volumes, tá? Pelo que eu vi, são 4 volumes. O segundo é O Jogo do Anjo, o terceiro, O Prisioneiro do Céu, e o quarto, O Labirinto dos Espíritos, tá? Então, comecei esse livro esses dias, hoje é quarta-feira, eu comecei ele na segunda-feira. Na segunda-feira eu não li nem 50 páginas dele. Ontem, que foi na terça, eu consegui ler mais ou menos ali até a página 50 e hoje eu li mais um pouquinho. Eu tô bem no começo mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu só li isso aqui, eu tô na página 68, bem no comecinho mesmo. E o que eu já posso adiantar pra vocês é que eu tô amando essa leitura, amando. Bom, o que é que acontece? Vamos lá. Desculpa. Eu terminei a minha leitura de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. E O Mar Sem Estrelas foi uma leitura que eu fiz, assim, um pouco mais devagar. Eu já tenho um ritmo de leitura lento, tá? Eu não tenho um ritmo acelerado, não consigo ler muitos livros no mês, depende muito da escrita do autor. Se a escrita for muito fluida, isso me ajuda. No caso de O Mar Sem Estrelas, a escrita não me ajudou muito nessa fluidez, e isso não é ruim necessariamente, porque em O Mar Sem Estrelas, a Erin Morgenstern, né, a autora, ela traz uma escrita mais lúdica, mais poética. Quando eu vi as resenhas ou as indicações das pessoas e elas falando que essa escrita ela era bem poética, ela era um tanto simbólica, sabe? Nem tudo era exatamente aquilo, que você precisava prestar bem atenção na história. Tudo isso me fez ficar com o pé atrás com essa leitura, sabe? E ler esse livro me deixou um pouco cansada. Por que eu tô falando isso? Porque depois que eu terminei O Mar Sem Estrelas, eu comecei A Sombra do Vento. E eu tô achando essa leitura muito fácil, muito simples, muito fluida, apesar de ter lido pouco. Mas eu li pouco porque eu realmente tive pouquíssimo tempo para ler, de segunda-feira para cá. Mas se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu teria lido muito mais. A Sombra do Vento, ela tem, digamos que, a mesma proposta que O Mar Sem Estrelas, ou O Mar Sem Estrelas tem a mesma proposta que A Sombra do Vento, uma vez que A Sombra do Vento foi escrita antes, né? Que é essa de histórias dentro de histórias, livros dentro de livros. Tá, vamos lá. O Mar Sem Estrelas, ele traz realmente essa pegada de um livro que aparece na história do personagem principal, e dentro desse livro ele vê a história dele. E aí ele vai atrás de entender aquilo, de por que aquilo acontece, de onde veio aquilo, de saber mais sobre o que acontece. E aí a gente tem todo um desenrolar da trama, que eu não vou falar aqui, né, porque eu espero que eu já tenha gravado um vídeo sobre esse livro, porque também eu não quero dar spoiler sobre ele. Mas justamente por ter essa pegada de história dentro de histórias e tudo mais, a recomendação é que você fique atento às minúcias, né? Para você entender todas as nuances. Falei bonito, né? Todas as nuances da história. E então isso dificultou um pouquinho ali o meu ritmo de leitura, tá? Então, quando eu terminei O Mar Sem Estrelas, eu tava um pouco cansada. E assim, apesar da escrita lúdica e poética de O Mar Sem Estrelas, ela não é tão lúdica e nem tão poética quanto, por exemplo, Licor de Dente de Leão, que eu não consegui nem passar da página 30. Porque Licor de Dente de Leão, ele é
tão lúdico ao ponto de você não entender quase nada. E aqui não. Aqui o tom lúdico, o tom poético, ele se dá, de certa forma, algumas simbologias, algumas coisas relacionadas, mas não atrapalha, não interfere no entendimento da história, né? Claro. Se você não ficar atento, quando chegar no final do livro, você vai sentir que perdeu alguma coisa. Mas se você ficar um pouquinho mais atento, você vai entender tudo. Então, vindo desse panorâmica, né, de histórias que falam de outras histórias, de livros sobre livros, em que a gente precisa ficar atento para poder pegar todas as nuances, eu comecei a ler A Sombra do Vento com o pé atrás. Assim, com aquela sensação de que eu estaria lendo novamente uma leitura lúdica, uma leitura poética, que eu precisava prestar mais atenção no que a autora estava dizendo do que só deixar a leitura fluir. E não foi isso que aconteceu. Eu tô achando essa leitura muito fácil, muito simples, porque apesar de se tratar de um livro que fala de outro livro, não, pelo menos até então, né, o pouco que eu li, não é exatamente essa ideia de fantasia, que pelo menos que tem no outro livro que eu encontrei aqui, né? Eu achava que era isso que eu ia receber pelas indicações e mas basicamente pelos dois livros estarem ali no mesmo patamar, né, de falar mais ou menos sobre a mesma coisa. Então, A Sombra do Vento, ela tem me surpreendido porque eu realmente esperava uma leitura mais difícil. E, sem falar que começando essa leitura, eu percebi o quanto a leitura de O Mar Sem Estrelas, ela foi um pouco difícil para mim. Porque quando eu comecei a ler A Sombra do Vento, eu tava com uma certa dificuldade de entender. Porque eu tava naquele ritmo de ler devagar, para pegar, prestar atenção em cada detalhe para não deixar passar nenhum detalhe. E logo no comecinho isso estava atrapalhando ali o meu ritmo, sabe? O pegar o gancho e seguir. Então, acho que nas primeiras 15 páginas, a leitura ela não estava fluindo e aquilo eu já estava começando a ficar decepcionada. Por quê? Como eu li O Mar Sem Estrelas e apesar de tudo isso eu amei esse livro, ele é um favoritaço, ele é 5 estrelas e é o meu primeiro favorito de 2022, eu decidi ler logo em seguida A Sombra do Vento porque eles têm basicamente ali a mesma pegada, né? E aí eu fui para essa leitura esperando a mesma narrativa de certa forma, e eu não recebi aquilo, e aquilo não estava conseguindo me pegar, porque eu já tinha me adaptado àquilo, então eu meio que tive que me desadaptar de uma leitura um pouco mais difícil para poder voltar a uma leitura, para me adaptar a uma leitura mais fácil, mais fluida e deixar a história me pegar, né? Enfim, meu nariz está coçando, tá? Por isso que eu tô assim. E até então, eu simplesmente estou amando A Sombra do Vento. Amando. Eu não imaginei que eu fosse amar um livro antes das primeiras 100 páginas. E até então eu já estou gostando e arrisco-me a dizer que faz muito sentido porque que as pessoas amam esse livro. De cara, eu já amei o senso de humor do autor. Porque eu tô na página 68 e até agora eu já ri horrores com coisas que são ditas aqui pelos personagens, com as coisas que são ditas, coisas que acontecem, que elas vêm de repente, sabe? O humor serve à trama, mas o humor não necessariamente é o foco. E é muito legal quando você tem essa quebra, mas é uma quebra que acrescenta, sabe? E até então eu tô gostando. Não tenho muito para falar sobre a história, sobre nada, porque eu tô no comecinho, mas tô no comecinho e, de certa forma, muita coisa já aconteceu. Então, se antes da página 100 muita coisa já aconteceu, imagina aí ao longo dessas 400 e lá vai, eita. Eu esperava que esse livro tivesse menos de 400 páginas. Mas, enfim, o que eu já posso dizer para vocês é que eu não tinha muita expectativa com esse livro,
uma vez que eu não costumo ter expectativas com livros de fantasia, né? Mas eu também me arrisco a dizer, ó, quando eu li O Mar Sem Estrelas, que eu terminei, que eu amei essa leitura, eu disse que ela foi o meu primeiro favorito do ano e o meu primeiro 5 estrelas e que ele seria o meu favorito de 2022 e que ia ser difícil algum livro desbancar esse aqui do primeiro lugar. Só que eu acho que essa opinião só vai durar 15 minutos porque estou sentindo que A Sombra do Vento tem grandes chances de desbancar essa leitura. E eu estou com uma certa resistência a isso, porque eu não queria que livro nenhum desbancasse O Mar Sem Estrelas. E eu acho que isso também me atrapalhou no comecinho dessa leitura, sabe? Porque quando a leitura começou a engajar, eu comecei a gostar. E eu comecei a perceber que eu ia amar esse livro. Que eu acho que eu vou amar esse livro, né? Não sei. Mas eu comecei a perceber que eu estava gostando. E no fundo, eu não queria que esse livro fosse melhor que O Mar Sem Estrelas. Mas se for, vai ser, né? Enfim. Então é isso. Este é o primeiro update. Eu espero ler esse livro logo. Eu espero ter mais tempo para ler esse livro logo, né? Mas agora eu preciso estudar. Preciso cumprir com as minhas obrigações, mas eu volto para falar com vocês ao longo dessa leitura para dizer aí as minhas impressões do que eu estou achando, tá certo? Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Voltei aqui para falar com vocês sobre A Sombra do Vento. Segundo o Scooby, eu passei ali dos 40% de leitura. Na verdade, eu tinha passado mais. Quando eu marquei lá no Scooby, se eu não me engano, eu tava com 60% de leitura, mas aí eu voltei um pouquinho porque eu senti que eu precisava voltar para poder entender mais o que tinha acontecido aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, eu tô lendo com a ajuda de um audiobook. Eu fui muito resistente à ideia de ler A Sombra do Vento com audiobook, né? De acompanhar com o audiobook, porque eu tava sentindo muita falta de ler um livro, ler exatamente o livro sem ter a ajuda de um audiobook, né? Porque eu li It, se eu não me engano foi a última leitura que eu fiz no ano passado, e eu li a maior parte do livro com o audiobook. E eu senti que eu perdi alguma coisa com o audiobook. Sempre que eu acompanho um livro com audiobook, eu acabo sentindo que eu perdi alguma coisa, sabe? Algum mínimo ali da história eu acabei perdendo porque, não sei, o audiobook eu geralmente escuto quando tô trabalhando ou quando tô fazendo alguma coisa em casa. Então eu sentia que eu perdi alguma coisa. E essa história eu não queria perder nada, porque eu tava amando a história. E no livro que eu tava lendo antes, que eu mostrei várias vezes aqui pra vocês, né? Esse é um vlog de A Sombra do Vento, eu mostrei a rodo O Mar Sem Estrelas. Mas eu li O Mar Sem Estrelas sem audiobook. E eu senti novamente aquele prazer de ler o livro em si, sabe? Não necessariamente você só ouvir. Então eu tava muito resistente para ler, para acompanhar A Sombra do Vento com audiobook. Eu não queria, mas aí não dava, gente, não dava, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho muita coisa para estudar. E fora isso, tem outras coisas, né? Então, eu também queria muito ler, porque eu tava gostando muito da história. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. E para não perder o ritmo, nem para demorar muito nessa leitura, eu fui atrás do audiobook, né? Não teve muito jeito. E o audiobook, ó, um chuchuzinho, sabe? A narração perfeita, muito bonitinha. Não é aquela narração de robô, nem aquela narração assim que alguém fez essa caridade, foi lá, leu o livro e publicou, sabe? Não. Aparentemente é uma narração... Aparentemente não, é uma narração bem profissional, bem bonitinha, tá? Então, como eu disse, no take anterior, eu falei muito mais do Mar Sem Estrelas do que propriamente do A Sombra do Vento, né? Eu não explanei pra vocês. E eu acredito que muita gente aqui conheça o Mar Sem Estrelas o Mar Sem Estrelas, não, olha aí, conheça A Sombra do Vento pelo que ele é,
pelo autor. Mas não custa nada a gente dar um disclaimerzinho aqui, né? Vamos lá. A Sombra do Vento vai contar a história do Daniel. O Daniel, ele acorda um dia, num dos aniversários dele, no meio da noite, assustado e triste, porque ele não lembra mais do rosto da mãe, né? A mãe dele faleceu, já estava com um tempo, e ele não lembrava mais o rosto da mãe dele. E ele meio que acordou chateado e frustrado e com medo por conta disso. O pai dele, nesse dia, né, nesse momento, resolveu apresentar a ele um lugar maravilhoso. Ele tira o Daniel de casa e leva ele em uma biblioteca, que é uma biblioteca escondida, que é conhecida como o Cemitério dos Livros Esquecidos. Acho que é isso, gente. Se eu não me engano, é o Cemitério dos Livros Esquecidos, tá? Posso estar enganada, mas acho que é isso mesmo. E aí ele explica para o Daniel que aquele lugar estão livros que são exatamente esquecidos, que se perderam, né, aí no tempo, que ninguém liga mais, e que sempre que eles querem manter vivo esse livro, esse autor ou essa história, então eles guardam ali livros que volta e meia alguém vai um dia ler. Mas não é algo necessariamente aberto para todo mundo, tá? Algumas pessoas têm acesso, eles funcionam ali como guardiões dessa biblioteca. Eu posso dar um resumo bem meia boca, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. E aí ele disse pro Daniel que aquele é o segredo deles e que ele agora estava na idade de também virar uma espécie de guardião. Então ele disse pro filho dele que ele pode escolher um livro que aí ele vai virar guardião desse livro. Então ele roda aquela biblioteca e ele escolhe um livro que é A Sombra do Vento, do Julian Carax. Ele se apaixona por esse livro e logo depois que ele termina essa leitura, ele descobre que não existe mais exemplares de nenhum outro livro do Carax, que é o autor de A Sombra do Vento, né? A Sombra do Vento, que é o título desse livro, é o título do livro que o Daniel encontra lá na estante. Então, ele vai meio que em busca, né, desse Julian, o que aconteceu com esse autor e o que aconteceu com as obras dele. Logo no começo do livro, a gente descobre que existe alguém que não quer que as obras desse autor, elas existam. Então, ele compra alguns livros que ainda estão perdidos por aí e ele queima esses livros. Então, o Daniel ele tem a missão de proteger o livro dele porque ele escolheu esse livro dentro do cemitério, mas agora um motivo mais importante que ele tem uma pessoa, um cara, alguém querendo destruir aí a obra e a memória do Julian Carax. Então, para entender o porquê que tem alguém fazendo isso, e se mais alguém tem esse exemplar, ele entra aí numa busca quase de romance policial para tentar entender a história do Julian, né, desse autor, o que foi que aconteceu com ele. Ele é um autor espanhol, mas que também morava na França, se não me engano, a mãe dele era francesa. Então, ele tem essa pegada de o autor era daqui, né, no caso se passa em Barcelona, o autor é de Barcelona, foi embora para a França, depois ele voltou para Barcelona e a gente sabe que ele morreu, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, ele começa a pesquisar. E assim, o mais interessante que eu tô achando dessa história é porque as coisas estão acontecendo de forma natural, sabe? Tranquila, mas são coincidências muito grandes. Ele conhece uma pessoa que... Não, mosquito. Sei lá, o pai dele conhece uma pessoa que também gosta muito de livros, que faz parte desse clube. E ao saber que o Daniel tem um exemplar do livro do Julian, ele quer comprar porque é um exemplar raro. E como o Daniel ele protege esse livro, ele não vai vender esse livro. E aí, através dessa pessoa, ele conhece um pouco mais da história desse autor. E através do pouco dessa história, ele acaba indo atrás de outra pessoa, sabe? Aí a história ela vai muito assim. Alguém me conta algo e um pouquinho, e esse algo que essa pessoa me contou, eu extraio uma coisinha, um nome, uma cidade, uma localização, qualquer coisa, eu vou atrás dessa coisa. E quando eu chego lá e pergunto sobre aquilo, eu descubro mais
E além de descobrir mais, eu descubro que aquela pessoa que me contou a história, ela me contou uma história mentirosa, né? Ela me contou uma história falsa, que não foi exatamente aquilo que aconteceu. E esse entrelaço, sabe? Esse enigma, ele é muito gostoso, porque ele é muito bem escrito. Eu não sou a melhor pessoa que vai falar aqui de escrita de autor como se eu entendesse. Eu falo de escrita como uma pessoa que lê, né? Que se apaixona por livros e que lê alguns autores que têm esse tipo de característica. E então, quando você tem esse mistério, essa busca por algo que você não sabe, pessoas que estão mentindo e em quem a gente vai confiar, isso é uma armadilha ou não é uma armadilha? Será que dá? Será que pode? Será que não pode? Será que isso é importante? Será que isso não? Então, quando a gente lê outros autores sobre isso, a gente começa a identificar o que funciona pra gente, pelo menos, né, no mínimo, e não. E eu tô sentindo que A Sombra do Vento, ela tá funcionando muito pra mim. Eu já falei do senso de humor do autor. O senso de humor dele é maravilhoso. Eu já ri muito. Eu ri horrores com esse livro. Tem um blurb aqui na capa do The Washington Post que ele diz assim, ó: quem gosta de romances emocionantes, trágicos e surpreendentes deveria correr até a livraria mais próxima e pegar A Sombra do Vento. Antes de ler o livro, quando eu li esse blurb, eu achei que eu ia encontrar uma história triste, uma história que fosse me fazer chorar, uma história um pouco pesada, uma história assim de fantasia, de mistérios e tudo mais, só que uma história triste. E até o momento, não foi isso que o autor entregou, tá? Tem algumas coisas aqui que são pesadas, sim, né? Assim a gente vai sabendo das histórias de alguns personagens, você fica com o coração um pouco apertado, mas toda a áurea do livro, ela tem um humor tão gostoso, sabe? Um humor tão leve, que até esses momentos mais pesados, eles não pesam tanto, sabe? Tu consegue passar por eles com pesar, com um certo pesar sim, porque tu passa a se importar com os personagens, mas tu não fica mal, porque o que vem em seguida e tudo que rodeia aquilo é muito legal, tem um humor muito gostoso. Então, até o momento tá, muito legal. Não aconteceu nada assim de tão trágico, como diz aqui, mas eu ainda tô em 40 e poucos por cento, né, 50 por ali, então eu acho que ainda tem aí metade de um livro, fora o resto da saga, né, dessa quadrilogia, pra acontecer, mas até então tá ok, tá legal, tá muito bom, e eu creio que sim, esse livro ele vai tomar o posto de melhor livro do ano. Ou não. Eu tô gostando muito, então eu não sei se ele vai tirar de O Mar Sem Estrelas o posto de melhor livro do ano até então, porque esse livro ele é uma surpresa, sabe? Ele tá sendo uma surpresa pra mim. E O Mar Sem Estrelas, ele tem uma pegada um pouquinho sentimental de ser aquele livro que eu gostei da sinopse, que eu apostei e que deu certo, sabe? Uma aposta que deu certo. Então, não sei. Mas se esse livro ele não for o primeiro, o melhor desse ano, no mínimo ele vai ser o segundo melhor. Ou eu vou terminar o ano sem saber decidir qual dos dois é o melhor. Mas assim, muito legal, muito fluido. Eu gostaria de ter mais tempo para ler. Se eu tivesse tido mais tempo, eu teria terminado esse livro já. No fim de semana, foi agora no fim de semana que eu decidi, de sexta-feira pra cá, na verdade, que eu decidi acompanhar com o audiobook e passou muito rápido. É incrível como essa história passa e a gente nem percebe. E eu estou escutando o audiobook no 1.75. E apesar dele estar rápido, eu não tô perdendo nada, né? Porque com o audiobook tem isso, né? De você acabar perdendo algum detalhe e se você costuma escutar no rápido, você perde mais ainda. Eu tentei ouvir no 2, na velocidade 2, né? Mas tava rápido demais, não dava pra pegar os detalhes. Então eu baixei ali para um 1.75 e tá ok. Eu acho que isso que também deixou a leitura um pouco mais fluida, né? Eu achei que eu ia fazer mais marcações nesse livro,
Eu fiz pouquinho, eu fiz 2 marcaçõezinhas só aqui. E eu realmente achei que eu ia fazer mais marcações. E apesar de estar acompanhando com o audiobook, da última vez que eu parei pra ler, né, pra acompanhar, eu li acompanhando com o livro, né, porque geralmente quando eu comecei a ouvir o audiobook, eu comecei ouvindo só o audiobook. E aí agora a última leitura que eu fiz acompanhando com o livro e não senti dificuldade. Essa era outra coisa que eu achei interessante também, da escrita do autor, né, que eu acho que isso se deve à escrita do autor de ser fácil e ser fluido, né, ser de fácil entendimento. Porque quando eu tentei ler It, que eu estava tentando acompanhar com o livro, tinha momentos que eu destoava, sabe? O áudio, ele ia correndo e eu via que a minha leitura visual, ela ia quebrando, assim, eu não conseguia exatamente acompanhar. Mas com A Sombra do Vento, não. Ó o suor, gente. O vlog, a gente trabalha com suor, né? Com A Sombra do Vento, não. Com A Sombra do Vento eu consigo acompanhar a leitura no ritmo bem rápido, sabe? É interessante, é legal. Por enquanto é isso, estamos aí em 50% mais ou menos do livro. Eu não sei quando eu vou voltar com o próximo take. Talvez eu volte só para finalizar esse vlog. Mas eu já estou profetizando aqui que esse livro vai ser um dos melhores desse ano. Vamos aguardar, né? Olá, vlog. Olá, pessoas. O cabelo tá meio esquisito. Tá sujo. Mas vai ser com o cabelo assim que eu quero falar com vocês sobre A Sombra do Vento, tá? Eu tô exatamente na página... Nossa, peraí, calma, que eu marquei aqui. 341, tá? Eu não marquei ainda no Scooby, mais ou menos, onde é que eu tô. Então, eu não sei dizer exatamente quantos por cento eu tô, mas já passei ali da metade do livro, tá? E assim, eu acho que eu comentei com vocês na sinopse, né, ali no comecinho, que na Sombra do Vento, o Daniel, que é o personagem principal, ele encontra um livro que tem o nome de A Sombra do Vento, né, que é o nome do livro. E aqui o autor de A Sombra do Vento é o Julian Carax. Eu não sei se é Julian, mas se eu não me engano é Julian. Enfim, se pronuncia Julian, né, na verdade, eu acho. Se escreve Jurian, mas pelo que eu escuto no audiobook, eu escuto Julian, né? Enfim. E aqui ele encontra esse livro do Julian Carax e ao longo da história ele descobre que tem alguém que está destruindo os livros, os poucos livros que existem ainda desse autor. Eu acho que eu comentei isso ali na sinopse, né? E eu acho que eu tenho alguma suspeita sobre quem é esta pessoa. Porque essa pessoa que está destruindo os livros do Julian, ele... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Ele se intitula, né? Ele se intitula... O nome que ele se dá é o nome de um personagem, que é justamente o personagem principal de A Sombra do Vento, escrita pelo Julian Carax, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é assim. O Daniel encontra um livro, que é A Sombra do Vento, do Julian Carax, e o personagem desse livro, não lembro o nome, gente, desculpa, mas tem o personagem desse livro. E a pessoa que está destruindo os livros do Julian, ela atribuiu para si o nome desse personagem principal na história do Julian. Não sei se tá confuso, tá? Mas eu acho que eu tenho uma ideia de quem possa ser, uma suspeita de quem possa ser. O livro, ele vai levando a gente a acreditar que é uma determinada pessoa, que é justamente a mesma pessoa que o Daniel acha que é, né? Mas eu acho que se for essa pessoa é muito óbvio. Faz sentido, mas é muito óbvio. E eu não acho que o Zafon, ele tenha sido óbvio. Gente, eu não conheço nada do Zafon, eu nunca li nada, eu nem sabia, nunca pesquisei nem nada do autor. Mas, pelo que eu tô lendo de A Sombra do Vento, eu não acho que vai ser tão óbvio assim, tá? Então, muito provavelmente não é quem o Daniel acha que é. Daniel, que é o personagem principal
do A Sombra do Vento do Zafón, não A Sombra do Vento do Julián Carax. É legal isso, né? Muito legal. Mas também, eu tenho duas suspeitas de quem é essa pessoa, tá? A primeira, eu não acho que seja, mas se for, ele vai ter, eu acredito que ele vai explicar aqui por quê, mas é porque assim, como a gente não sabe quem quem tá fazendo isso, e a história ela é muito misteriosa, você fica meio que na dúvida. Por exemplo, tem um personagem aqui que ele é muito amigo do Julián, quando ele é na infância, assim, na adolescência mais ou menos. Só que a gente ainda não teve um ponto de vista desse personagem. Não que a gente tenha ponto de vista dos outros personagens, mas pelo menos a gente vai sabendo melhor ao longo da história quem é esse personagem, qual o papel dele aqui dentro, sabe? Cara, nossa, gente, eu não imaginei que eu fosse amar esse livro, tanto que eu tô amando. E eu tô no momento em que uma determinada personagem morre, tá? Tem uma personagem aqui que ela vai acabar falecendo. Eu espero que isso não seja um spoiler, mas só assim vocês não vão saber quem é. E eu acho que a partir de agora a gente vai ganhar um ponto de vista. Um ponto de vista dela, né? Mas não necessariamente dela, porque o que acontece? Quando termina um capítulo, isso aqui é um capítulo logo no começo, nossa, tá estourando um pouquinho, tá? Quando começa assim um capítulo, a gente vai ficar sabendo, tipo, aquele capítulo vai falar um pouco sobre algo relacionado à história. Se for um capítulo de algum personagem, com o nome de algum personagem, a gente fica sabendo meio que da história pelo ponto de vista dele, mas é ele contando para alguém. No caso, o Daniel lendo uma carta ou esse personagem contando essa história pro Daniel e a gente vê isso a partir da narrativa do Daniel. Não sei se tá confuso, tá, gente? Eu espero que não. O livro ele é um pouquinho confuso se você for parar pra pensar e analisar tudo que tá acontecendo, mas conforme você vai lendo, você não vê essa confusão. Mas enfim, a gente tem amostras aqui dessa personagem e eu acho que a partir de agora é que a gente vai começar a ter respostas. E eu acho que aqui é que eu vou meio que comprovar se o meu ponto de vista, se as minhas suspeitas elas estão certas ou não. Então, como eu havia falado, tem um personagem que eu acho que pode ser, e se for, essa resposta ela vai vir ao longo do final, né? Porque a gente já tá quase no final, ó. Tá vendo? Ó, faltando pouquinha coisa. Eu já passei aqui da página 300, né? Quase na 350, então tem pouca coisa para acontecer. Mas eu acredito que, se for, eu acho que vai ser uma boa quebra de expectativa, porque meio que a gente não vai esperar que seja, sabe? Mas quem eu acho que também vai ser uma boa quebra de expectativa. Mas só que eu acho que faz mais sentido ser esta pessoa que eu acho que eu não posso falar, porque se for, eu vou dizer que foi ou não, e aí pode acabar sendo um spoiler. Mas eu acho que faz muito sentido ser quem eu acho que pela forma que a trama tá se desenrolando, sabe? A gente vai acompanhando o Daniel. Não, e uma coisa muito, muito, muito legal que tá acontecendo é que a gente vai acompanhando tudo isso através do Daniel, que é o personagem principal. E a vida dele, pessoal, também vai se desenrolando. E a gente tem um entrelaçamento muito parecido entre a vida do Daniel e a vida do Julián. A gente meio que vê o que aconteceu com o Julián acontecendo com o Daniel de certa forma. E como, mesmo em tempos diferentes, tempos que eu falo assim realmente de anos, né? O Daniel, acho que ele tem mais ou menos a mesma idade do Julián, na época que as coisas aconteceram lá com o Julián. E a gente vê que alguns personagens da história do Julián, elas aparecem aqui na história do Daniel. E não só por conta do Julián, mas por conta do próprio Daniel também. Enfim, muito legal. Mas eu acho, voltando aqui às suspeitas, né, as suposições, eu acho que quem tá destruindo os livros do Julián é
um fulano de tal, e que se for ele, faz sentido também pelo desenrolar, sabe? Pelo que aconteceu com o Julián lá atrás, faz sentido que esse personagem esteja tomando essas atitudes, tá? Ele meio que volte do passado para tomar essas atitudes, e eu acho que faz muito sentido. Se for isso, eu vou ficar muito feliz de ter meio que percebido, né? A gente vai entrar agora nesse ponto de vista dessa personagem, né, que acabou morrendo e que com certeza ela vai trazer algumas respostas. Eu espero que ela me traga algumas respostas também desse primeiro suspeito, porque esse primeiro suspeito também, esse meu primeiro suspeito, né, ele tá muito ligado a ela, mas a gente ainda não viu nada especificamente sobre ele, sobre o que aconteceu com ele, por onde ele anda, o que foi que aconteceu de lá pra cá com ele. Como a gente ainda não viu isso, pode ser que ela traga essas respostas. Ou ela também já traga, além disso, ela traga outras respostas. Eu não quero dar nomes, porque se eu der nomes, vai ficar muito explícito quando você for ler. E eu não quero que você tome muitos spoilers antes de ler, sabe? Eu quero que você vá tirando as suas próprias conclusões. Mas enfim, eu só queria deixar aqui registrado que eu tenho as minhas suspeitas do que tá acontecendo. Ah, e outra coisa, eu me peguei pensando que assim, quando alguém indica A Sombra do Vento, não só A Sombra do Vento, mas toda a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, sempre é deixado muito claro que você não precisa ler na ordem, né? Você pode ler A Sombra do Vento primeiro, já que é o primeiro livro, e seguir a sequência, ou você pode ler qualquer um dos livros em qualquer ordem, porque não vai fazer diferença. E isso me deixou um pouco pensativa, porque eu me apeguei muito a esses personagens. Eu me apeguei ao Daniel, a Farmin, a todos os personagens que aparecem aqui. E ao Fermin, né, na verdade, Farmin. Enfim, e eu não sei o que vai acontecer. Na minha cabeça, se você não precisa ler na sequência, então eu acredito que cada livro vai contar uma história diferente, por um ponto de vista diferente ou de personagens diferentes. Ou histórias que aconteçam ali dentro do cemitério dos livros esquecidos, né? Como a gente tem esse cemitério e esse primeiro livro é sobre um livro encontrado nesse cemitério, eu acredito que os outros livros possam ser de um outro livro que também foi encontrado. Enfim, não sei. Também não quero saber agora. Quero primeiro terminar esse livro e depois adquirir o outro para ver o que vai acontecer. Eu não quero, por enquanto, saber o que acontece com a saga, né? Mas se eu tiver que me despedir desses personagens, eu vou ficar assim um pouco triste, porque eu já me apeguei. Eu gostaria muito de ver o desenrolar dessa trama toda ao longo dessa saga. E eu fiquei realmente um pouquinho triste quando eu pensei que essa história ela vai começar e terminar aqui, e muito provavelmente o segundo livro vai ser sobre outras pessoas, sobre outros livros, sobre outras histórias. Se for, eu espero que pelo menos a gente tenha aí... Ai, desculpa. A aparição desses personagens, né? Eu espero que os personagens de A Sombra do Vento apareçam ali no Jogo do Anjo, que personagens, sei lá, do Labirinto dos Espíritos, que é o último livro, né? Que eles vão... Não sei, gente, não sei. Eu realmente estou zerada. Mas essas são desejos meus, né? Coisas que eu quero que aconteçam. Mas eu só vou pesquisar sobre a sinopse do segundo livro, sobre o que acontece nessa série, depois que eu terminar o primeiro, tá? Eu quero primeiro ter, assim, toda a experiência fechada desse livro, e aí depois eu volto para poder ver, né, a sinopse dos outros, se eles se entrelaçam ou não, eu ainda não sei. Mas enfim, só quero deixar aqui registrado que tenho palpites. Então, da próxima vez que eu voltar, muito provavelmente eu já vou voltar com uma conclusão, porque eu acho que eu já vou ter terminado esse livro, já que falta, sei lá, pouco mais de... Faltam, acho que 100 páginas para terminar. Nossa, falta um pouquinho mais de 100 páginas para terminar. E eu acho que, como eu tô lendo com audiobook, então eu acho que eu vou terminar logo. Mas enfim, até o próximo take, que será aí a conclusão deste livro.
Oi, vlog. Então, apareci aqui antes do combinado. Primeiro, vocês sabem que em vlogs a gente trabalha com calor, né? Então, peraí. Eu tô fazendo a leitura com o audiobook, tá? Mas eu tive que parar aqui pra poder falar com vocês. Eu estou na página 361 e dedo e gritaria, tá? Porque revelações, coisas foram ditas, revelações foram feitas, jogaram assim, simplesmente jogaram assim nos meus peitos, ó, isso aqui e agora eu vou ter que lidar com isso. Eu parei para poder gravar isso aqui porque eu tô assim, indignada, eu não sei, tô sem saber o que fazer, tá? O Julian, que na verdade o nome dele é Julian mesmo, eu falei que se escrevia Julian, mas não se escreve, é Julian que se escreve. Ele se apaixonou pela Penélope, que é filha de um cara rico e como ele é pobre, eles não podem viver esse amor. Grosseiramente falando, tá? Porque tem muito mais coisa aqui. E como eles não podem viver esse amor, por esse motivo e muitos outros, muitas revelações. E isso muda muita coisa, sabe? Pode mudar muita coisa. Eu acho que pode mudar porque faz muito sentido agora. Eu não sei se eu tenho novas percepções, se eu tenho novas suspeitas. Gente, nossa, eu não posso falar. Eu não posso falar porque é spoiler, sabe? Mas. E, gente, minha cabeça tá pegando fogo, um fumaceiro. Por quê? Se Penélope e Julian não podem ficar juntos por motivo tal, tal e tal, e disso surgiu tal coisa, eu vou esperar terminar o livro e depois eu vou ver se eu posso falar essa coisa, mas... E aí, vlog, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, passados e aqui 2 dias depois do surto que foi esse livro... Ok, acho que agora tá ok. Passados-se 2 dias eu vim aqui falar com vocês mais calma, mais serena, porque, gente, tiro, porrada e bomba, tá? Terminei A Sombra do Vento. Esse livro, ele virou mais um favorito. Eu tô adorando, que é o meu segundo livro do ano e já é o segundo livro que eu favorito. Então, isso me enche de esperança para continuar o ano com muito mais leituras. E eu não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro, sabe? Porque eu tenho um certo problema com hypes, tá? Quando o livro ele é muito falado, ele é muito elogiado, quando ele é muito amado, eu fico ali com um pezinho atrás, porque às vezes eu não enxergo tudo aquilo que as pessoas enxergaram. E eu acabo não gostando tanto do livro, mas com esse aqui sem condição, sabe? Amei, eu simplesmente amei. Eu tô com uma vontade louca de voltar a ler esse livro, só que antes de reler ele, eu quero terminar toda essa saga, né? Porque, enfim... Vamos lá, eu fiz algumas anotações bem pouquinhas aqui, só porque eu não quero esquecer, assim, o geralzão do que eu quero falar com vocês, tá? Aqui eu falei pra vocês que tem um blogzinho dizendo que esse livro, ele é um romance, pra quem gosta de romances emocionantes, trágicos e surpreendentes. Eu tinha dito que eu ainda não tinha enxergado o teor trágico dessa história, né? Porque apesar de ter coisas tristes, ela é muito cômica. O humor do autor, ele é muito bom. E você acaba passando por essas situações tristes um pouco mais sereno, né? Mas, minha gente, quando vai chegando no final desse livro, nossa, é de doer o coração, sabe? O que acontece? Eu fiquei triste quando as coisas foram acontecendo. Esse capítulo que eu falei pra vocês, que a gente vai ter dessa personagem que morreu, realmente esse capítulo ele traz muitas revelações. E nossa, gente, primeiro de tudo, os meus palpites estavam todos errados. Todos não.
Quem eu acreditava que era o Lain Courbet estava certo. Eu acertei quem era essa pessoa misteriosa que estava ali destruindo os livros do Julian. Mas as motivações foram completamente diferentes. É óbvio, né, gente? Eu não sou autora, mas eu fiquei muito feliz que as minhas leituras de Agatha Christie me ajudaram a desvendar um pouquinho aí desse mistério, tá? Eu não consigo desvendar quem é o assassino nas histórias da Agatha Christie, mas aqui eu consegui perceber quem era, né, na verdade, Lain Courbet. Eu não sei se isso fica claro realmente para as outras pessoas, eu ainda não vi tantas resenhas desse livro, mas foi interessante, assim, meio que descobrir quem é essa pessoa que está destruindo os livros do autor. As motivações, como eu falei, elas são, nossa, elas são tão fortes, são tão doloridas. Nesse take que eu gravei pra vocês, depois dele eu tinha gravado um take só com spoilers, porque eu queria falar das minhas suposições, e aí depois eu ia trazer se eu tinha acertado aquelas suposições ou não. Primeiro, eu só acertei uma, então eu deletei esse tópico, eu não trouxe esse take pra vocês. E segundo, porque as minhas suposições elas ainda eram muito esperançosas comparado ao que aconteceu aqui. Sabe, eu tinha uma visão ainda muito bonitinha, apesar de um pouco trágica, do que poderia acontecer. O que acontece é muito pior, gente, é muito pior. É de partir o coração, sabe? Mas isso não tira o peso do livro, muito pelo contrário, eu acho que isso engrandece ele. Porque a gente se apega a essas pessoas, a gente se apega a esses personagens, a gente se apega a essa história. O autor, ele não tem medo de colocar esses personagens em perigo e de oferecer risco real para eles. A gente sente que eles estão correndo perigo. E a gente sabe que eles estão correndo perigo porque tem consequências perigosas, sabe? Quando eles tomam determinadas atitudes, essas atitudes elas geram consequências, e essas consequências elas não são boas, e essas consequências elas atingem verdadeiramente o personagem, sabe? Não é só uma áurea de perigo que ronda, não, elas atingem eles de verdade. E isso faz com que a gente se apegue mais ainda a eles, porque a gente enxerga que existe um risco real. E, ai gente, eu não sei nem o que falar mais. Eu não sei, assim, eu não sei descrever o tanto que eu fiquei emocionada e o tanto que eu fiquei feliz de ter gostado dessa história, tá? Deixa eu ver mais aqui. Ah, nossa, gente, as coisas aqui, como é que eu posso dizer? A história do Julian e a história do Daniel, elas são muito parecidas, sabe? Elas vão se entrelaçando. E esse entrelaçamento que eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, justamente nesse vlog com vocês. Os personagens que aparecem as pessoas que aparecem na história do Julian, elas acabam voltando e aparecendo também na história do Daniel. E ao mesmo tempo que a gente tem duas histórias paralelas, a gente tem duas histórias que se complementam. Nossa, e isso me fez suspeitar de uma coisa que não acontece, mas eu acho que se acontecesse faria sentido, mas aí é outra coisa, quem sou eu para poder discordar do que o autor escreveu? Porque não precisava ter acontecido isso, o livro ele é extremamente maravilhoso. E assim, as coisas aqui, elas não são exatamente bonitinhas, é tudo muito real. Sabe o que é que eu acho que é mais interessante nessa leitura? É tudo muito real, é tudo muito palpável, você acredita que esse tipo de coisa pode acontecer na vida real, sabe? Na realidade. Eu acredito que isso pode acontecer comigo ou com pessoas próximas a mim. Porque eu já ouvi dizer, eu não sei se eu vi errado, tá? Mas eu já ouvi dizer que essa é uma saga de fantasia muito maravilhosa. Eu sinceramente, eu ainda tenho uma certa dificuldade de tirar a fantasia de questões justamente fantasiosas, sabe? Porque eu não senti que aqui a gente tem elementos fantásticos, tá? Mas existe toda uma aura assim que cabe, eu acredito que cabe. Eu não tenho certeza se esse livro ele é classificado como fantasia, mas eu já vi alguém falando dessa saga inteira como se fosse uma saga de fantasia. Então por isso que eu tô falando dele assim. Mas gente,
maravilhoso. Eu fiz poucas marcações, eu pensei que eu ia fazer mais marcações. Outra coisa que me deixa muito feliz com esse livro é o amor que esses personagens têm pelos livros, né? Pelas histórias, por manter as histórias vivas, né? E que às vezes você manter certas histórias vivas, elas podem te dar um certo risco, né? Você pode... Aqui a gente tem a busca do Daniel pelo Julián para entender o que foi que aconteceu com aquele autor, o que foi que aconteceu com as obras dele, e uma intenção, mesmo que não clara, de deixar a memória do Julián viva, né? Conforme o Daniel vai descobrindo as coisas que aconteceram com o Julián, eu pelo menos senti que ele tem essa vontade de não deixar com que o autor simplesmente desapareça. Que é exatamente a proposta do Cemitério dos Livros Esquecidos, é não deixar livros que um dia foram de outros leitores ou que tiveram o seu prestígio se percam no tempo, né? E para isso eles estão em um lugar protegido com guardiões, né? Pessoas que protegem essas histórias e que não fazem elas se perder. Nossa, isso é tão bacana. Essa premissa, ela é tão... parece besta, parece singela, e ela é tão forte, tá? Porque isso, a gente é apresentado a isso no começo do livro. E não necessariamente o autor ele fica martelando que é isso que as pessoas do Cemitério dos Livros Esquecidos fazem. Mas, ao longo do livro, a gente vai meio que descobrindo que no final é essa a essência de toda a história, sabe? Não deixar com que essas histórias elas se percam, enfim, as pessoas se esqueçam delas, tá? Tipo, um chuchuzinho. E quanto aos personagens, nossa, eu amei Fermín Romero de Torres. Personagem perfeito, perfeito, perfeito. Geralmente a gente tem um personagem meio que secundário, né, ali nas histórias, que ele não é exatamente o principal, mas ele é um dos que se destaca. E o Fermín aqui, ele é um dos que se destaca. E eu quero muito, nossa, eu quero muito que ele apareça nos outros livros. Eu não sei ainda o que vai acontecer nos outros livros, eu já pesquisei por alto. Eu vi que alguns personagens vão aparecer, mas eu não sei quais. Eu vi que alguns livros se passam antes e outros se passam depois. Eu espero que a gente tenha uma visão do Fermín antes de ele aparecer aqui na Sombra do Vento, ou pelo menos ele apareça ali depois, né? Outra coisa que eu vi também é que a gente não tem muito uma visão de quem é a mãe do Daniel, e eu acho que isso vai impactar, se eu não me engano, o último livro vai falar sobre isso, eu não tenho certeza. Mas um dos livros vai voltar aqui pro Daniel. E nossa, gente, o Daniel, ele também é um personagem muito fofinho, sabe? Muito maravilhoso, porque ele é a gente, sabe? Ele é uma pessoa comum, como a gente. Ele não tem poder nenhum, ele não tem, sei lá, artifício nenhum. Ele não tem dinheiro, ele é só um jovem amante de leituras, um jovem amante de livros, que não quer deixar um autor ser esquecido, uma história ser esquecida, que quer proteger esses livros, né? No final, o pai do Daniel, ele tem uma livraria, no final, obviamente, a livraria, ela passa para o Daniel, então a gente vê o cuidado dele com o legado do pai, com esse legado de leitura. E isso é muito, muito interessante, né? Quando a gente encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente e a gente, juntos, a gente compartilha aquilo, a gente faz aquilo crescer, né? Aquilo vai além da gente. É muito bonitinho, sabe? E o fato do Daniel também, como eu estava dizendo, ele ser uma pessoa comum. Ele é um protagonista que é muito fácil a gente se ver nele. As dificuldades pelo que ele passa é uma dificuldade que qualquer um passaria, sabe? Não existe um Deus ex machina aqui que vem salvar ele quando ele está em perigo. Não. É questão de causa e consequência, e as consequências para ele não são boas, mas ele enfrenta mesmo assim de forma muito real. Eu acho que é isso que esse livro me passou. E foi isso que esse livro fez eu amar, sabe? Ele é muito real, ele é algo que pode acontecer na realidade, apesar de, sei lá, ser ou não uma fantasia e ser uma obra de ficção, é algo que se acontecesse hoje, não seria uma história muito absurda, sabe? Não seria algo que você vai olhar e dizer, nossa, isso só acontece nos livros, não.
Isso pode sim acontecer na realidade. Bom, quanto à minha nota, eu não costumo falar de notas aqui, mas eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Ele poderia ter levado 5 estrelas, mas eu senti... Gente, eu sei que é besteira, é muito besteira minha, mas ali no finalzinho, quando a gente tem um embate, vai acontecer um embate daqueles dignos de cenas épicas de qualquer clássico de fantasia. E vai acontecer ali esse embate. E o Daniel, obviamente, ele tá envolvido. Só que eu senti um pequeno ar de novela mexicana, sabe? Um enrolado muito grande. Pelo que estava acontecendo, pelo ritmo do livro, as coisas elas não se enrolariam tanto para acontecer como se enrolaram para acontecer nessa cena em específica, né? Eu não sei se isso foi para causar mais impacto no leitor, eu não sei se foi só para aumentar mais ainda o ritmo, o tamanho, não sei. Só sei que eu senti ali um pouquinho de enrolação nessa cena, um pouquinho mais de drama. É como se o autor estivesse querendo colocar um pouquinho mais de drama, sabe? Além do que já estava, como se já não bastasse. Ele quisesse prolongar aquilo um pouquinho pra gente sentir um pouquinho mais. E eu não gostei muito desse arzinho meio novela mexicana. Eu sei que é um motivo muito besta, assim. Eu posso parecer uma pessoa muito chata, mas eu senti isso. Eu acho que não dar 5 estrelas não seria, assim, conivente com o que eu realmente estou sentindo. Mas, apesar de ter dado 4,5 estrelas, eu também favoritei esse livro, que não é nada mal, né, gente? 4,5 estrelas é uma nota boa. Aí, para quem se apega a notas, né? Eu não costumo me apegar a notas. O que mais me apega a si mesmo é se aquele livro vai ser um favorito ou não. Se aquele livro virar um favorito, para mim já é o suficiente, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha falado tudo. Eu espero que eu tenha conseguido compilar tudo que eu senti depois desse livro. Assim que eu terminei a leitura, foi caos. A minha cabeça tava girando. Eu não conseguia nem organizar melhor as ideias. Mas no fim deu certo. Eu consegui respirar, me organizar, parar um pouquinho para analisar tudo que aconteceu. E sempre que eu penso nesse livro, ele cresce mais, sabe? Eu consigo amar ele mais ainda, eu consigo entender porque que ele é o favorito de muita gente. E eu consigo entender até porque ele muda a visão de muita gente para determinadas coisas, para determinados assuntos. Então temos aqui A Sombra do Vento, mais um favorito de 2022. Esse ano tá começando com tudo. E eu espero que continue assim, né? A Sombra do Vento também tá fazendo parte da minha lista de 12 para 2022. Eu tô dando prioridade para essa lista. A Sombra do Vento, ela é uma leitura simplesmente maravilhosa, ela é uma leitura que te prende, ela tem um ritmo muito gostoso, a escrita do autor é magnífica e o senso de humor, nossa, o senso de humor não tenho nem do que falar, é tudo muito perfeito, é tudo muito bem dosado. Se você não leu ainda, você não sabe o que você está perdendo e eu também não sei o que você está esperando para fazer essa leitura, tá? E eu vou ficando por aqui, eu fico muito agradecido se você assistiu esse vídeo todo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês tudo aquilo que eu tô sentindo. Eu espero que eu tenha conseguido externalizar tudo aquilo que esse livro me fez sentir, mas eu acho que não. Eu não consigo colocar em palavras tudo que uma leitura representa para mim, o tanto que ela me toca. Mas eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos o porquê esse livro virou aí um favorito, né? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Esse é nosso primeiro vlog de leitura, única e exclusivamente de leitura. Se esse vídeo der certo, se esse vlog der certo, eu espero fazer mais vezes e eu espero que vocês gostem, né? Então, para isso, me diz aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato, né, de vloguinho de leitura, um vlog único e exclusivamente para falar de livros e conforme ali eu vou fazendo essa leitura. Bom, um abraço, um beijão, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o tal do sininho e a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá?